Bem-vindos à nossa quinta aula. Na aula anterior, vimos sobre a enfermagem na Idade Média, a enfermagem na decadência, onde passou por muitas dificuldades. Vimos sobre as condições de saúde que eram precárias, a criação dos primeiros hospitais, abrigos, papel dos cuidadores, monges e freiras, e hoje daremos continuidade a esse assunto. Como uma extensão, quando entrou no período da Renascença, veremos como os desafios foram enfrentados. Essa é a nossa quinta videoaula, nosso quinto encontro, e hoje aprenderemos sobre a Revolução Científica, as contribuições, o crescimento, o desenvolvimento durante essa era de Revolução Científica, como transformou as práticas de saúde e levou ao surgimento dos hospitais modernos. História da enfermagem na era científica, Revolução Científica e surgimento de hospitais. Essa era se estendeu do século VII até o século IX e foi um período de grandes avanços na área da ciência e da medicina também. Esse período marcou por uma mudança significativa na forma como as doenças eram compreendidas e tratadas e influenciou diretamente na prática da enfermagem através de possíveis diagnósticos, de investigação, de compreender o que está acontecendo e fazer o tratamento adequado e com maior eficácia. A ciência da enfermagem consiste em conhecimentos teóricos e práticos, além de contribuir com informações sobre fenômenos específicos dentro da prática clínica da enfermagem. Quanto à revolução científica e às suas influências, a gente entende que trouxe um entendimento maior sobre o corpo humano, o estudo anatômico teve melhor desenvolvimento e as doenças teve a ajuda também de cientistas como Galileu Galilei, Isaac Newton, Robert Hooke, fizeram descobertas fundamentais que abriram caminho para a medicina moderna. E esses avanços proporcionaram uma base sólida para a evolução na prática de enfermagem. Hooke ele contribuiu bastante em relação ao conhecimento sobre a existência de micro-organismos que eram causadores de patologias, né? Então, esse foi um grande avanço e a gente já começa a entrar na era moderna a partir desse avanço do período da Revolução Científica. Então, tendo uma base sólida em relação ao conhecimento, avançou os cuidados de enfermagem e houve grandes avanços na medicina, consequentemente, desenvolvendo a anatomia, a fisiologia. Andreas Vesalius publicou De Humani Corporis Fabrica. É uma obra revolucionária sobre a anatomia humana. Além disso, teve a invenção do microscópio por Antoine van... Eu não ouso pronunciar o nome no momento, mas ele permitiu a observação de micro-organismos, abrindo caminho para a microbiologia. Vou colocar a foto dele no slide. Então segue aí para vocês a imagem do Anton. A ciência da enfermagem inclui conhecimentos como posições filosóficas e teorias de grande e médio impacto. O conhecimento científico trouxe confiança e impulsionou a qualidade dos serviços dos cuidadores.
quanto ao impacto na enfermagem, o impacto foi profundo, começou a ser vista como profissão. Finalmente, a enfermagem começou a ser vista como profissão nesse momento e começou a desenvolver conhecimentos científicos, habilidades técnicas, começaram as anotações de enfermagem, os enfermeiros passaram a desempenhar um papel crucial na implementação de novos métodos, começaram a estudar também e fazer a questão da metodologia de tratamento na promoção de saúde e até mesmo prevenção. A pesquisa científica na enfermagem permitiu a produção de conhecimento científico, e isso foi aplicado na prática, trazendo tecnologia para a saúde. Então, quanto aos hospitais modernos, o surgimento dos hospitais modernos, que é outro marco do período da Revolução Científica, começaram a evoluir de simples locais de caridades para instituições de tratamento médico, já equipadas de forma mais adequada. Surgiram em toda a Europa esses hospitais, com novas tecnologias, métodos de tratamentos com maior eficácia e tornaram-se centro de aprendizado e de inovação. Logo, os hospitais deixaram de ser somente um centro de aconselhamento e de cura. Então, começou a trabalhar mais a questão da educação dos enfermeiros, passaram a ter formação científica também. Começou a ser formalizada essa profissão através de escolas de enfermagem, que foram estabelecidas para proporcionar um treinamento adequado e padronizar as práticas de enfermagem. Esses programas de formação enfatizavam a importância do conhecimento científico e também as habilidades práticas. É importante ressaltar que, tanto na Europa como nos demais lugares, esse processo científico ocorreu de forma igual, de maneira simultânea, mas com características religiosas diferentes, fez com que o cenário atual de conhecimento científico, a compreensão da relação entre doença e saúde se estabelecessem de forma diferenciada nas diversas culturas. Foi com o conhecimento científico que estimulou a produção de bases teóricas sobre fundamento muscular, nervoso, linfático, de ligamentos, que a enfermagem começou a se estabelecer como uma profissão mais valorizada, embora passou um bom tempo sem ser reconhecida cientificamente. Nesse período surgiram figuras importantes, como Florence e outros pioneiros. Então, nesse período de guerra, de pandemia, surgiu aí a figura principal, Florence Nightingale, é a Dama da Lâmpada. Ela teve grande destaque na Guerra da Crimeia e ela é a mãe da enfermagem moderna. Desempenhou um papel muito importante na reforma da enfermagem durante a era científica. Ela enfatizou a importância da higiene, a organização hospitalar, a educação dos enfermeiros e essas contribuições estabelecem padrões que até hoje são seguidos. Frase de Flores: escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Essa é só uma das famosas frases de Florence, que foi responsável por mostrar que a enfermagem deveria e deve ser uma profissão respeitada e incentivou diversas mulheres do século XIX a ingressarem nessa profissão. Sabe o nosso kit que a gente anda na bolsa, que tem termômetro, estetoscópio, seringas? Começaram a surgir nesse momento. Houve a introdução de novas tecnologias, como termômetro, estetoscópio, seringas, hipodérmica,
e isso revolucionou as práticas de saúde. Os enfermeiros cuidadores aprenderam a utilizar essas ferramentas para melhorar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. As práticas de higiene e asepsia também se tornaram fundamentais para prevenir infecções e disseminação. Lembrando de São Vicente de Paulo e as Filhas da Caridade. Ele, junto com Santa Luísa de Marilac, fundou as Filhas da Caridade em 1633. Diferente das ordens religiosas tradicionais, as Filhas da Caridade não viviam em clausura e podiam cuidar dos doentes em hospitais e nas casas. Quanto à educação e informação, valorizava muito, garantindo que recebessem treinamento adequado para cuidar dos doentes. E a ênfase na educação ajudou a profissionalizar a enfermagem. São Vicente ensinou que o serviço aos necessitados devia ser feito com amor e dignidade, influenciando a ética da enfermagem. A congregação, fundada juntamente com Luísa de Marilac, continua ativa. As Filhas da Caridade continuam ativa até hoje. A abordagem deles no cuidado com os doentes influencia a prática da enfermagem moderna. Não melhorou suas condições de cuidado no seu tempo, como também estabeleceram fundamentos duradouros para a prática da enfermagem moderna. Estes dois aí, São Vicente e Luísa de Marilac. Como o nome já diz, da era da Revolução Científica, a pesquisa científica se tornou parte essencial da enfermagem. Os enfermeiros começaram a se envolver e evoluir estudos clínicos que contribuíam para o desenvolvimento de novas técnicas e de novos tratamentos. Essa abordagem baseada em evidências já não mais eram baseadas em crenças religiosas, eram baseadas em evidências. E isso fortaleceu a profissão e melhorou muito a qualidade dos cuidados prestados. A formação profissional, Florence Nightingale, ela fundou a escola de enfermagem logo após ela ter se destacado na Guerra da Crimeia, né? E esse treinamento de Nightingale no Hospital São Tomás em Londres foi um marco, um destaque, um ponto de partida para que outras escolas abrissem e trabalhassem nessa formação, nessa educação formal e na expansão. As escolas começaram a se espalhar pelo mundo, passou a ser oferecida por faculdades, programas de bacharelado, graças a essa iniciativa, né? Desenvolvimento de currículos baseado em ciências, foram incluindo disciplinas como microbiologia, farmacologia, anatomia, fisiologia, e em relação aos desafios e superações, né? A questão do reconhecimento profissional foi um dos maiores desafios enfrentados pelo enfermeiro. Durante muitos anos, a enfermagem foi vista como uma extensão do trabalho doméstico e não como uma profissão especializada. A luta por reconhecimento e valorização profissional continua até hoje, com esforços para garantir salários justos e condições de trabalho adequadas. Com relação a gênero e diversidade, historicamente foi uma profissão predominantemente feminina e que trouxe desafios adicionais relacionados à discriminação de gênero e à luta por igualdade de oportunidades. Atualmente há um esforço crescente para promover a diversidade na profissão, encorajando homens e pessoas de diferentes origens étnicas a entrarem nessa área. Também a questão dos avanços tecnológicos e práticas baseadas em evidências. A rápida evolução tecnológica na área da saúde trouxe desafios em termos de adaptação e aprendizado contínuo. Enfermeiros precisam estar constantemente atualizados com novas tecnologias, como sistemas de prontuário eletrônico, equipamentos de monitoramento avançado, atualmente. Essa prática baseada em evidências também exige que enfermeiros utilizem pesquisas científicas para informar suas decisões clínicas, o que requer um nível elevado de competência crítica
e analítica. Outro desafio daquela época foram as pandemias e emergências de saúde pública, que também contribuíram para que superassem os desafios e se aprimorassem cada vez mais. A era científica da enfermagem é avanço técnico, reconhecimento profissional e prática baseada em evidências. Então é isso. Na aula de hoje exploramos a revolução científica, compreendemos que o conhecimento das doenças fez com que evoluíssem os cuidados, levou ao surgimento de hospitais modernos, discutimos a importância da educação, das inovações tecnológicas, da pesquisa científica na evolução da enfermagem. E para a nossa próxima aula, nosso sexto encontro, vamos focar na enfermagem moderna, nas contribuições de Florence Nightingale, e a atividade complementar de hoje é uma sugestão de pesquisa sobre principais avanços médicos durante a era científica e como eles influenciaram na prática da enfermagem moderna. Muito obrigada por assistirem a essa videoaula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante sobre a era científica, o seu impacto na enfermagem. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não hesitem em me contatar. Até a nossa próxima videoaula. Bye bye.